Consciência em Gotas, Mateus 4, terceiro episódio, Jesus e o desafio no deserto. O Consciência em Gotas é um movimento do Consciência Hebraica. Você tem o nosso canal no YouTube com o mesmo nome e também um grupo no Telegram com o mesmo nome. Você inscreva-se no canal, distribua esse vídeo, peça o alerta para que você receba todo o vídeo nosso e possa divulgar esse conhecimento para mais pessoas. Entenda o movimento Consciência Hebraica através do vídeo de abertura do canal do YouTube. E nós esperamos que isso tudo possa enriquecer você. Nós estávamos em Mateus, numa passagem clássica, primordial, onde fala sobre a nossa trajetória humana, cósmica, e sobre coisas que nós temos que decidir aqui na Terra, coisas que são importantes no nosso período existencial. E Jesus é marcado em alguns momentos fundamentais da vida dele. Nós temos ele aparecendo aos 12 anos, onde ele toma posse do seu arbítrio, e isso coincide com a maioria das teorias de evolução cognitivas que falam que os 12 anos é um período de término de um grande processo da maturação cognitivo da pessoa humana. A teoria de Piaget, por exemplo, afirma que é o último estágio entre 12 e 13 anos. E depois, hoje em dia, os estudos mais recentes de neurociência afirmam que aos 30 anos todos os processos se estabilizam de ações emocionais, ou seja, há uma maturidade que se alcança em plenitude a partir dos 30 anos. E é justamente estes marcos estão colocados nas escrituras hebraicas, prevendo o que a ciência descobriria através de pesquisas futuramente. Jesus aparece com 12 anos e aparece com 30 anos. E a palavra de um homem em Israel, nesse período, ela era considerada de peso a partir da idade dos 30 anos. E a pessoa era inscrita no livro de Israel, chamado o livro da vida, com 21 anos. Então é muito interessante nós vemos as escrituras marcarem coisas com muita antecipação. 21 anos é um período também de maturação do processo de adolescência e se completa com 28, 30. Então esses 4 setênios englobam o principal do desenvolvimento humano. Jesus estava com 30 anos, ele é imerso nas águas por João, o imersor, e agora ele é conduzido pelo Espírito Santo, que é a sua própria qualidade, em integração a Yahvé Elohim Adonai ao deserto, para passar pelo processo de desafio, de escolha, antes de colocar a público tudo o que ele vai colocar. E nós estávamos na primeira dos desafios, onde é dito para ele, chegando-se a ele o tentador disse, se tu és filho de Deus. Então hoje eu queria abordar isso com você. Se você lembrar, quando Jesus foi imerso nas águas, ele saiu, ou seja, quando ele foi batizado no Espírito Santo, imergido completamente no Espírito Santo, que crescia nele desde o seu nascimento, há uma palavra que é dita dos céus. E aqui está dito assim em Mateus 3, e verso 17 diz, e eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Então, nós já trabalhamos isso num outro Consciência em Gotas, mas mostra aqui a relação fundamental, o elo principal de Jesus com a sua consciência cósmica, com a sua realização, com a sua missão, com o seu propósito de vida.
E não era uma relação de mandatória, uma relação obrigatória, uma relação pesada ou uma relação intelectualista. O que é que nós vemos que dirigia a relação principal de Jesus pela vida? E é isso que eu queria compartilhar com você. Se a tua relação espiritual com Deus e com Cristo não for parecida com isto, alguma coisa está errada, você enveredou pelo caminho da religiosidade e não da verdadeira espiritualidade crística. Por quê? Qual é a base do relacionamento? É o que está escrito aqui no verso 17 de Mateus 3. Esse é o meu filho amado, ou seja, a relação é de amor. E Deus tem o que no Senhor Jesus? Alegria, prazer. Então, alegria, prazer e amor são as três principais colunas que fundamentam a relação com o sagrado. Se isso não estiver presente na sua vida espiritual, reavalie a sua espiritualidade. Alguma coisa está errada ou doente. E percebam que Jesus andava neste caminho, o caminho do amor, o caminho da confiança, o caminho do prazer e o caminho da alegria. Com isso, evidentemente, ele ia passar por todas as adversidades. Eu não digo que alguém que ande neste caminho não passe por problemas, aflições, adversidades, doenças, dificuldades. Não. Isto não significa o que é a vida. Isto significa a maneira de você andar pela vida. Você vai ter todos os problemas, mas você vai andar por ela com amor, com alegria, com prazer, não nas circunstâncias, que são passageiras e se alteram a cada momento, mas na substância do teu ser, com a essência infinita, através do primeiro homem gerado à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach. Esta é uma régua fundamental da experiência espiritual humana. Se isto não andar desta maneira, atente-se, você enveredou pelo caminho da religião, que é necessária, uma boa tentativa humana de estabelecer planos morais, e enfim, nada contra a religião, mas ela é provisória e humana e não tem nenhuma garantia de real verticalidade. Ela é um processo da criação humana. Estou falando de espiritualidade. Então a palavra é, se tu és, agora voltando a Mateus, quando o inimigo, quando a nossa natureza contrária, quando o diabo, ou seja, essa natureza que há dentro de nós e que se alinha com o tempo, com a morte, vai usar um argumento, qual é o primeiro argumento que ele usa? A dúvida, porque a dúvida é a base do medo, e o medo é o caminho do ódio, é o caminho da raiva, é o caminho da reclamação, é o caminho onde nunca a pessoa assume a sua responsabilidade, sempre culpa os outros. Este é o caminho inverso da real espiritualidade. Se tu és filho de Deus, veja, a principal afirmação feita em Mateus 3,17 é: este é meu filho amado. Qual é a primeira negativa? Se tu és, a dúvida, filho de Deus. Peça, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, qual é a tua necessidade? É fome? Então veja, se há verdadeiramente na tua vida uma relação espiritual com Deus, ordena para que as coisas aconteçam e te favoreçam. É esta a base da religião. É você ordenar coisas e obrigar Deus a colocar a tua fé baseada na transformação de circunstâncias. Eu sigo a Deus se a minha saúde estiver boa. Ou então, porque eu estou em Deus, eu ordeno e a minha saúde tem que ser boa. Não importa outra coisa. Eu ordeno e eu tenho que ganhar dinheiro. Porque se eu estou em Deus, eu ordeno, eu tenho que ter encontrar uma boa mulher para casar, meus filhos não podem sofrer nada. É essa a lógica do tentador. É esta a lógica do caminho da dúvida. Se Deus é com você, então você não vai enfrentar problemas de fome, você não vai enfrentar problemas sexuais, você não vai enfrentar problemas do teu casamento, você não vai enfrentar problemas do teu trabalho.
é diferente do caminho do amor. Você está percebendo a diferença? No caminho do amor, do amor e da alegria e do prazer, você tem em Deus, na verticalidade, esta experiência, e ela te dá a capacidade de enfrentar tudo, seja o que for. E olha a vida dos homens espirituais desde Gênesis, e você responda para mim se eles não tiveram problemas de família, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de uma série de tipos. Todos tiveram. Então, se você está em uma religiosidade fantasiosa, que fala que você vai ordenar em Deus e tudo vai ficar simplesmente incrível e tudo vai dar certo para você e você não vai ter problemas, me perdoa, mas este não é o caminho descrito de Gênesis, Apocalipse, que consta na Escritura. Agora, se você me disser que pelo amor e pela alegria e pelo prazer em Deus, tudo você pode nele que te fortalece, e que, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e como Paulo que enfrentou todas as coisas, mas disse que era inseparável o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, aí sim você está no caminho da verdadeira espiritualidade. Vocês percebem a importância desse primeiro desafio de Jesus? Né? E ele vai dar uma resposta incrível. Não perca o 4º episódio da nossa série em Mateus, o desafio de Jesus no deserto. Ele é estrutural para toda a vida humana. Que você tenha uma excelente consciência, que sim, a tua água seja fresca, o teu alimento seja farto, e que a tua vida seja plena e que o sol sempre brilhe sobre você. Mas internamente, externamente você vai enfrentar muitos problemas, mas se dentro de você tudo estiver assim, Yahvé Elohim Adonai será bendito, e Yeshua HaMashiach, Senhor e Mestre da tua vida. Uma excelente consciência.